Meu nome é João Carlos, mas na estrada todo mundo me conhece como João do Scania. Tenho 42 anos de estrada, 30 deles ao volante do meu amarelinho, que é mais que um caminhão. É meu lar, meu ganha-pão, minha vida. Comecei nessa profissão ainda jovem. Herdei a paixão pelo asfalto do meu pai, que também foi caminhoneiro até seus últimos dias. Sou casado com a Marlene há 25 anos. Tenho 2 filhos já crescidos. O Carlos, que seguiu meus passos e também é caminhoneiro, e a Ana, que é professora na nossa cidade, Ribeirão Preto. A cada viagem, levo comigo a foto deles no painel, junto com 1/3 que minha mãe me deu quando fiz minha primeira viagem sozinho. Era uma terça-feira do mês de junho, lembro como se fosse ontem. Estava fazendo minha rota habitual, São Paulo até Belém, carregado com materiais de construção. A viagem já durava 2 dias, e eu estava na altura de Imperatriz, no Maranhão. O sol começava a se pôr, pintando o céu daquele laranja que só quem roda de madrugada conhece. Dirigia pela BR-010, uma estrada que conheço como a palma da minha mão. Tinha acabado de passar por um posto onde parei para abastecer e comer um sanduíche. O rapaz do posto, um tal de Zé, me alertou sobre alguns assaltos que andavam acontecendo na região, mas isso nunca foi novidade para quem vive na estrada. A gente aprende a se virar, a ficar esperto. Estava ouvindo minha rádio favorita, aquela que toca música sertaneja e passa recados entre os caminhoneiros. O locutor acabara de tocar uma música do Chitãozinho e Chororó quando decidi parar para descansar um pouco. Conhecia um local ali perto, uma espécie de mirante natural onde os caminhoneiros costumam fazer uma pausa. Era um lugar meio isolado, cercado por árvores grandes e antigas. Sempre parava ali quando passava por aquela região. Era silencioso, perfeito para relaxar um pouco antes de pegar a estrada de novo. Nunca imaginei que aquele lugar se tornaria cenário do dia mais marcante da minha vida. Estacionei o Scania debaixo de uma árvore frondosa, desliguei o motor e desci da cabine para esticar as pernas. O ar estava fresco e podia ouvir o canto dos pássaros se preparando para dormir. Era um momento de paz que eu sempre apreciava nas minhas viagens. Foi quando decidi caminhar um pouco pelo local que vi algo que fez meu sangue gelar. No início pensei que fosse algum tipo de boneco ou espantalho, mas quando me aproximei e vi melhor, percebi que era uma pessoa, uma mulher, amarrada de cabeça para baixo num galho grosso de uma árvore centenária. Meu coração disparou. Por alguns segundos, fiquei completamente paralisado, sem conseguir processar o que estava vendo. Era uma cena saída de um pesadelo. A mulher usava roupas simples, uma blusa clara e uma calça jeans. Suas mãos estavam amarradas pelas costas e um saco de pano branco cobria completamente sua cabeça. O que mais me chamou a atenção foram as cordas espalhadas pelo chão ao redor da árvore, como se alguém tivesse se preparado cuidadosamente para aquilo. Não parecia algo aleatório ou improvisado. Havia uma organização macabra naquela cena que me deixou ainda mais perturbado. Foi então que vi o movimento quase imperceptível, o peito dela subindo e descendo lentamente. Ela estava respirando, estava viva. Essa constatação me tirou do transe e me fez correr em direção a ela, esquecendo completamente qualquer pensamento sobre minha própria segurança. Enquanto corria, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Quem tinha feito aquilo? Por quê? E mais importante, será que quem fez aquilo ainda estava por perto? Pessoal, se vocês estão gostando dessa história, deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Nos comentários, me contem de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Adoro saber que nossa família de caminhoneiros se espalha pelo Brasil inteiro. Meus pés pareciam pesar toneladas enquanto corria em direção àquela árvore. Cada passo ecoava no silêncio da tarde, e meu coração batia tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido a quilômetros de distância. Quando cheguei perto da mulher, pude ver que ela tremia ligeiramente. Não sabia se de frio, medo ou ambos. Ei, tô aqui para ajudar,
falei, tentando manter a voz calma, apesar do desespero que sentia. Não houve resposta, apenas um gemido abafado que vinha de dentro do saco branco. Era um som que me partiu o coração, um misto de alívio e terror puro. Olhei ao redor rapidamente, verificando se não havia ninguém por perto. O local continuava deserto, apenas eu, ela e aquele silêncio pesado que parecia gritar perigo. Minhas mãos tremiam quando alcancei o nó que prendia o saco em sua cabeça. Era um nó complexo, feito por alguém que sabia o que estava fazendo. Quando finalmente consegui soltar o saco, me deparei com o rosto de uma mulher jovem, talvez uns 30 anos, com cabelos castanhos grudados no rosto pelo suor e lágrimas. Seus olhos verdes estavam arregalados de terror, mas quando me viu, pude perceber um lampejo de esperança. "Por favor, me tire daqui", ela sussurrou com a voz rouca. "Eles podem voltar a qualquer momento." "Eles?" Meu sangue gelou. Então não foi apenas uma pessoa que fez isso. Comecei a trabalhar freneticamente nas cordas que a mantinham presa. Mas quem tinha feito aquilo conhecia bem de nós. Os nós eram complicados, e minhas mãos grandes e calejadas de caminhoneiro não ajudavam muito na delicadeza necessária. "Como você se chama?" perguntei, tentando mantê-la consciente enquanto trabalhava nas cordas. "Sandra", ela respondeu entre lágrimas. "Sandra Oliveira. Obrigada, muito obrigada por me encontrar." Enquanto lutava com as cordas, Sandra me contou rapidamente que estava voltando do trabalho quando foi abordada por 2 homens numa caminhonete preta. Eles a drogaram com alguma coisa, e quando acordou, estava naquele lugar terrível. Disse que ouviu eles falando sobre voltar mais tarde para terminar o serviço. Essas palavras me fizeram trabalhar ainda mais rápido. Consegui soltar as cordas das mãos dela, e juntos trabalhamos para soltá-la completamente da árvore. Quando ela finalmente tocou o chão com os pés, suas pernas cederam e tive que segurá-la para que não caísse. "Precisamos sair daqui agora", falei, olhando nervosamente ao redor. "Meu caminhão está ali perto. Vou te levar para um lugar seguro." Sandra se apoiou em mim e começamos a caminhar em direção ao meu Scania. Cada ruído da floresta me fazia pular. Um galho quebrando, um pássaro voando, o vento nas folhas. Tudo parecia uma ameaça potencial. Quando chegamos ao caminhão, ajudei Sandra a subir na cabine e rapidamente liguei o motor. Minhas mãos ainda tremiam quando peguei o celular para ligar para a polícia, mas não tinha sinal naquela região. Típico daquelas estradas mais isoladas. "O posto mais próximo fica a uns 20 quilômetros daqui", falei para Sandra. "Lá tem telefone fixo e polícia militar." Ela apenas balançou a cabeça, ainda em estado de choque. Coloquei o caminhão na estrada e acelerei mais do que o normal. Pela primeira vez em 30 anos de profissão, dirigia com medo real. Não era medo de assalto ou de acidente. Era medo do que aqueles homens poderiam fazer se nos encontrassem. No retrovisor, via apenas a estrada vazia, mas isso não me tranquilizava. Sandra permaneceu em silêncio durante a maior parte do trajeto, apenas observando a estrada pela janela lateral, como se esperasse ver aquela caminhonete preta surgir a qualquer momento. "Por que você parou naquele lugar?" ela perguntou de repente. "Sempre paro ali para descansar", respondi. "É um lugar tranquilo, ou pelo menos eu achava que era." Foi então que me dei conta de uma coisa que me deixou ainda mais preocupado. Se eu sempre parava naquele lugar, se era uma rotina minha conhecida entre os caminhoneiros da região, será que aquilo não foi uma coincidência? Será que alguém sabia que eu passaria por ali? Essa possibilidade me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que tinha acontecido até então. Acelerei ainda mais, rezando baixinho para que chegássemos ao posto são e salvos. O posto de gasolina apareceu no horizonte como um oásis no deserto. As luzes fluorescentes cortavam a escuridão que já começava a se instalar, e nunca me senti tão aliviado ao ver aquela estrutura simples de concreto e metal. Estacionei o Scania próximo à loja de conveniência, onde sabia que havia um telefone público. Sandra continuava tremendo ao meu lado, e pude ver que o choque estava começando a passar, dando lugar a uma avalanche de emoções. Lágrimas corriam pelo seu rosto,
e ela abraçava os próprios braços, como se tentasse se proteger de algo invisível. Vou ligar para a polícia, falei, descendo da cabine. Fica aqui dentro com as portas travadas. Se vir alguma coisa suspeita, buzina sem parar. O frentista, um rapaz jovem chamado Edson, me cumprimentou como sempre, mas logo percebeu que algo estava errado. Minha expressão devia estar transparecendo todo o desespero que sentia por dentro. João, tá tudo bem, brother? Perguntou ele. Me conhecia das vezes que parava ali. Preciso usar o telefone urgente, respondi, indo direto ao assunto. É uma emergência. Liguei para 190 e expliquei rapidamente a situação para a atendente. Ela me passou o protocolo do chamado e disse que uma viatura estava sendo enviada para o local. Enquanto esperávamos, Edson me trouxe uma garrafa de água e perguntou se podia ajudar em alguma coisa. Foi então que reparei numa caminhonete preta parada no outro lado do posto. Meu sangue gelou. Caminhei até ela disfarçadamente, fingindo que ia ao banheiro. A caminhonete estava vazia, mas ainda quente. Tinha chegado há pouco tempo. Voltei rapidamente para o meu caminhão e contei para Sandra sobre a caminhonete. Ela ficou branca como papel e começou a tremer ainda mais violentamente. São eles, sussurrou. Tenho certeza que são eles. Calma, tentei tranquilizá-la, mas eu mesmo estava apavorado. A polícia já vem vindo. Olhei ao redor do posto procurando pelos donos da caminhonete. Havia alguns caminhoneiros abastecendo, o frentista e mais 2 homens na loja de conveniência. Um deles era alto, magro, com uma cicatriz no rosto. O outro era mais baixo, atarracado. Usava uma camisa xadrez. Eles pagaram suas compras e caminharam em direção à caminhonete preta. Meu coração disparou quando percebi que eles olhavam insistentemente para o meu Scania. Não era um olhar casual. Era o olhar de quem está procurando alguma coisa específica. Edson! Gritei para o frentista. Anota a placa daquela caminhoneta preta ali. O rapaz ficou confuso, mas fez o que pedi. Os 2 homens perceberam minha agitação e aceleraram o passo em direção ao veículo. Quando entraram na caminhonete, pude ver que o motorista me encarava através do para-brisa. Era um olhar frio, calculista. A caminhonete saiu do posto em alta velocidade, levantando poeira. Anotei mentalmente a direção que tomaram, estrada afora, no sentido contrário ao que eu tinha vindo. 15 minutos depois, 2 viaturas da polícia militar chegaram ao posto. Os policiais desceram rapidamente e vieram em nossa direção. O sargento que comandava a operação, um homem experiente de uns 50 anos, ouviu toda a nossa história com atenção. Sandra contou detalhadamente o que tinha acontecido com ela. Disse que trabalhava numa loja de roupas em Imperatriz e estava voltando para casa quando foi abordada. Os sequestradores falavam sobre ensinar uma lição para ela, mas não explicaram que lição era essa. Tem alguma ideia do porquê fizeram isso com você? Perguntou o sargento. Sandra hesitou antes de responder. Pude perceber que havia algo que ela não estava contando. Seus olhos fugiram dos nossos por um momento, e ela mordeu o lábio inferior nervosamente. Não sei, respondeu finalmente. Talvez tenha sido só azar meu. O policial anotou tudo e disse que iriam ao local onde encontrei Sandra para fazer a perícia. Perguntaram se eu poderia acompanhá-los para mostrar exatamente onde foi, e concordei, apesar do medo que sentia. Sandra seria levada para a delegacia para prestar depoimento formal e passar por exame médico. Quando ela desceu do meu caminhão, me segurou pela mão e sussurrou: "Obrigada por salvar minha vida. Mas cuidado, isso pode não ter acabado." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu seguia a viatura policial de volta àquele lugar maldito. O que Sandra quis dizer com "isso pode não ter acabado"? E por que eu tinha a sensação de que havia muito mais nessa história do que ela estava contando? Seguir aquela viatura policial de volta ao local onde havia encontrado Sandra foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida. Cada quilômetro percorrido aumentava minha ansiedade e minhas mãos suavam tanto que precisava constantemente enxugá-las no banco do motorista. O sargento Mendes, que comandava a operação,
mantinha contato comigo pelo rádio do caminhão. Sua voz experiente tentava me tranquilizar, mas eu percebia que até ele estava tenso com a situação. Casos como esse não eram comuns naquela região. Quando chegamos ao local, já era noite fechada. Os faróis dos carros da polícia iluminavam a área, criando sombras assustadoras entre as árvores. O lugar que durante o dia já me causava arrepios, à noite se transformou num cenário de filme de terror. É ali. Apontei para a árvore onde Sandra estava amarrada. As cordas ainda devem estar no chão. Os policiais isolaram a área e começaram a fazer a perícia. O fotógrafo da polícia científica registrava cada detalhe, cada marca deixada pelos sequestradores. Eu permaneci próximo ao meu caminhão, observando tudo à distância. Foi então que o sargento Mendes me chamou. Ele estava agachado próximo à árvore, examinando algo no chão com uma lanterna. "João, vem cá ver isso", disse ele, com uma expressão preocupada. Me aproximei e vi o que havia chamado sua atenção. No chão, próximo às cordas que ainda estavam espalhadas, havia pegadas. Muitas pegadas, mais do que seria normal para apenas 2 pessoas. "Pelo que estou vendo aqui, não foram só 2 pessoas", murmurou o sargento. "Tem pelo menos 4 ou 5 pegadas diferentes no barro." Meu estômago se contraiu. Se havia mais gente envolvida nisso, a situação era muito mais grave do que imaginávamos. E se eles realmente estavam organizados como parecia, minha vida também poderia estar em perigo. "Sargento", chamei sua atenção, "tem uma coisa que não te contei ainda." Eu contei sobre a caminhonete preta no posto, sobre como os homens me observaram e sobre o jeito que saíram de lá quando perceberam que eu os tinha notado. O policial anotou tudo e mandou uma mensagem pelo rádio para que outras viaturas ficassem atentas àquele veículo. Enquanto os peritos continuavam o trabalho, resolvi caminhar um pouco pela área para tentar entender melhor o que tinha acontecido ali. Foi quando descobri algo que me deixou ainda mais perturbado. Numa árvore próxima, havia marcas de faca na casca. Não eram marcas aleatórias, formavam números. Parecia uma data. 1506. Era exatamente o dia anterior ao que encontrei Sandra. Isso significava que eles tinham planejado tudo com antecedência. "Sargento!" gritei. "Vem ver isso aqui!" Quando ele viu as marcas na árvore, sua expressão ficou ainda mais sombria. Chamou o fotógrafo para registrar aquela evidência também. "João, isso aqui não foi um sequestro comum", disse ele, baixando a voz para que apenas eu ouvisse. "Isso parece ritual, como se fosse algum tipo de seita ou grupo organizado." A palavra ritual me fez tremer. Que tipo de gente faz ritual com pessoas inocentes? E por que escolheram Sandra? Ou seria que ela não era uma vítima aleatória, como havia dito? Durante toda a perícia, não consegui parar de pensar nas últimas palavras de Sandra. Isso pode não ter acabado. Quanto mais pensava nisso, mais convencido ficava de que ela sabia mais do que estava contando. Depois de 2 horas no local, os policiais terminaram o trabalho. Recolheram todas as cordas, tiraram moldes das pegadas e fotografaram cada centímetro daquela área. O sargento me disse que eu poderia ir embora, mas me alertou para ficar atento durante as próximas viagens. "Se você vir qualquer coisa suspeita, qualquer movimento estranho, liga imediatamente para a gente", disse ele, me entregando seu cartão com um número direto. Voltei para o meu Scania e liguei o motor, mas antes de sair dali, fiz uma coisa que não fazia há muito tempo. Rezei, pedi para Deus me proteger e me dar força para superar aquilo tudo. Pedi também para que Sandra ficasse bem e que a verdade viesse à tona. Durante todo o caminho até o próximo posto onde pretendia dormir, fiquei pensando em ligar para Marlene e contar o que havia acontecido. Mas decidiu que era melhor esperar. Não queria preocupá-la durante a viagem e, além disso, ainda não sabia bem o que dizer. Chegando ao posto, estacionei numa área bem iluminada, próximo a outros caminhões. Tranquei bem todas as portas da cabine e tentei dormir, mas o sono não veio. Cada ruído me fazia despertar sobressaltado. Foi então que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas a curiosidade falou mais alto. "Alô?"
Do outro lado da linha, apenas o som de uma respiração pesada. Depois, uma voz masculina, fria e ameaçadora. Você não devia ter se metido nisso, caminhoneiro. O sangue gelou nas minhas veias quando ouvi aquela voz ameaçadora do outro lado da linha. Por alguns segundos fiquei completamente mudo, sem saber como reagir. A respiração pesada continuava, como se a pessoa do outro lado estivesse saboreando meu medo. Quem é você? Consegui perguntar, tentando manter a voz firme. Alguém que você não deveria ter contrariado, respondeu a voz. Sandra Oliveira não é uma vítima inocente como vocês pensam. Do que você está falando? Perguntei, mas a linha já havia sido cortada. Fiquei olhando para a tela do celular por vários minutos, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Quem era aquela pessoa? Como conseguiu o meu número? E o que quis dizer sobre Sandra não ser uma vítima inocente? Liguei imediatamente para o sargento Mendes e contei sobre a ligação. Ele pareceu tão preocupado quanto eu e disse que mandaria uma viatura para o posto onde eu estava. Recomendou que eu não saísse do caminhão até a polícia chegar. Enquanto esperava, tentei ligar para o número de volta, mas só dava ocupado. Era como se tivesse sido desconectado logo após a ligação. Isso mostrava que quem quer que fosse sabia o que estava fazendo. 20 minutos depois, uma viatura chegou ao posto. Era o próprio sargento Mendes, acompanhado de outro policial. Eles subiram na cabine do meu caminhão e conversamos sobre a ligação. João, vou ser direto contigo, disse o sargento. Fizemos uma investigação mais profunda sobre Sandra Oliveira e descobrimos algumas coisas interessantes. Meu coração acelerou. Que tipo de coisas? Ela tem passagem pela polícia por envolvimento com tráfico de drogas. Nada muito sério, mas foi flagrada algumas vezes fazendo pequenas entregas. Sempre conseguiu escapar das condenações por falta de provas mais concretas. Isso explicava por que ela havia hesitado quando perguntaram sobre possíveis motivos para o sequestro. Sandra sabia muito bem por que aquilo tinha acontecido com ela. Mas isso não muda o fato de que ela estava sendo torturada, argumentei. Independente do que ela fez, ninguém merece aquilo. Concordo plenamente, disse o sargento, mas agora você pode estar envolvido numa guerra entre traficantes, e isso é muito perigoso. Eles me aconselharam a interromper minha viagem e voltar para casa até que a situação fosse resolvida, mas eu tinha um compromisso com minha carga, e além disso, fugir não ia resolver o problema. Se eu voltar para casa agora, eles vão saber onde moro, expliquei. Prefiro continuar na estrada, onde pelo menos posso me mover. O sargento entendeu minha lógica e concordou em manter patrulhamento reforçado nas estradas por onde eu passaria. Também me deram um número direto para emergências e um código especial que me identificaria como vítima em risco. Depois que os policiais foram embora, tentei dormir novamente, mas foi impossível. Cada sombra, cada movimento nas proximidades do caminhão me deixava em alerta máximo. Decidi que seria melhor dirigir durante a madrugada. Pelo menos na estrada, me sentia menos vulnerável. Liguei o Scania e voltei para a rodovia. O GPS mostrava que ainda faltavam 800 quilômetros até Belém, meu destino final. Calculei que, dirigindo sem parar, chegaria lá no final da tarde do dia seguinte. Durante as primeiras horas da viagem noturna, tudo correu normalmente. Passava por poucos carros na estrada, a maioria outros caminhoneiros fazendo suas jornadas noturnas como eu. A música sertaneja no rádio me mantinha companhia, e por alguns momentos consegui relaxar um pouco. Foi quando passava por uma curva fechada numa região montanhosa que vi pelo retrovisor os faróis de um veículo se aproximando rapidamente. Numa primeira olhada, pensei que fosse apenas alguém com pressa, mas quando o veículo se manteve colado atrás do meu caminhão por vários quilômetros, comecei a suspeitar. Acelerei um pouco, testando a reação do motorista de trás. Ele acelerou também, mantendo a mesma distância. Diminuí a velocidade e ele fez o mesmo. Não havia dúvida, estava sendo seguido. Peguei o celular e liguei para o número de emergência que o sargento tinha me dado. Expliquei a situação e informei minha localização exata pelo GPS.
João, tem uma base da Polícia Rodoviária Federal a 15 quilômetros da sua posição, disse a atendente. Dirija até lá e não pare por nada. Acelerei o máximo que o caminhão carregado permitia. Os faróis continuavam me seguindo, mas mantendo uma distância segura. Era como se quisessem apenas me intimidar, me lembrar de que sabiam onde eu estava. Quando vi as luzes da base da PRF, senti um alívio indescritível. Entrei no pátio da delegacia e parei próximo à entrada principal. O veículo que me seguia passou direto pela rodovia, sem diminuir a velocidade. Não consegui identificar o modelo nem a cor do carro por causa da escuridão e dos faróis ofuscantes, mas gravei bem o som do motor. Era um motor potente, provavelmente de uma caminhonete ou SUV. Os policiais rodoviários me receberam e anotaram toda a ocorrência. Recomendaram que eu descansasse ali mesmo, no pátio da delegacia, até o amanhecer. Enquanto tentava dormir na cabine, não conseguia parar de pensar em como minha vida tinha mudado em apenas 24 horas. De um caminhoneiro comum, havia me tornado alvo de criminosos perigosos. E o pior, tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Mesmo assim, decidi continuar minha viagem. Não podia abandonar tudo por causa de bandidos. O delegado respeitou minha decisão, mas insistiu em me dar um dispositivo de rastreamento GPS e um botão de pânico que se conectava diretamente com a central da polícia. Se qualquer coisa acontecer, aperta esse botão, disse ele, me mostrando um pequeno aparelho que cabia na palma da mão. Em 15 minutos tem uma viatura na sua localização. Agradeci a ajuda e me preparei para retomar a viagem. Faltavam ainda 600 quilômetros até Belém, e se tudo corresse bem, chegaria lá no final da tarde. O problema era justamente esse, se tudo corresse bem. Antes de sair, liguei para Marlene. Não podia mais esconder a situação dela. Se alguma coisa acontecesse comigo, ela precisava saber o que estava se passando. João, pelo amor de Deus, volta para casa. Ela me implorou depois que contei tudo. Essa carga não vale tua vida. Marlene, se eu voltar agora, eles vão saber onde a gente mora. Expliquei pela enésima vez. É melhor eu terminar essa viagem e depois a gente vê o que faz. Ela não gostou da minha decisão, mas conhecia meu jeito teimoso. Prometeu que ficaria na casa da irmã dela até eu voltar e que levaria os filhos junto. Pelo menos eles estariam seguros. Saí da base da PRF com o coração apertado, mas determinado. Não ia deixar que uns bandidos destruíssem minha vida e minha família. Dirigia devagar, sempre atento aos retrovisores, verificando se não estava sendo seguido. As primeiras horas correram tranquilas. Passava por cidades pequenas, povoados, outros postos de gasolina. Em cada parada, ficava apenas o tempo necessário para abastecer e seguir viagem. Não queria dar chance para o azar. Foi quando estava passando pela cidade de Açailândia, no Maranhão, que meu celular tocou novamente. Era o mesmo número desconhecido de ontem. Desta vez, atendi já preparado para a provocação. "E aí, caminhoneiro?", disse a voz conhecida. "Como está a viagem?" Que vocês querem comigo?", perguntei, tentando parecer mais corajoso do que realmente me sentia. "Queremos que você entenda uma coisa simples. Ninguém interfere nos nossos negócios sem pagar o preço", respondeu a voz. "Sandra nos devia R$ 50.000. Agora você também nos deve." "Eu não devo nada para vocês", gritei no telefone. "Deve sim. Você interferiu numa execução autorizada. Isso tem um preço. E esse preço é sua vida ou R$ 50.000 à vista." A ligação foi cortada novamente. Minha cabeça girava tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Eles queriam que eu pagasse a dívida de Sandra? Era a coisa mais absurda que já tinha ouvido na vida. Liguei imediatamente para o número de emergência e relatei a nova ameaça. A atendente anotou tudo e disse que alertaria todas as bases policiais da minha rota. Continuei dirigindo, mas agora com uma preocupação a mais na cabeça. R$ 50.000 era muito mais dinheiro do que eu tinha. Mesmo que quisesse pagar, não teria como. Isso significava que eles realmente queriam me matar. Perto do meio-dia,
parei num restaurante de beira de estrada para almoçar. Era um daqueles lugares simples, mas com comida caseira boa, frequentado principalmente por caminhoneiros. Escolhi uma mesa de onde podia ver meu Scania estacionado lá fora. Estava comendo um prato de arroz com feijão, farofa e bife, quando notei dois homens numa mesa próxima me observando. Não eram os mesmos que tinha visto no posto ontem, mas havia algo familiar neles. Talvez fosse apenas paranoia, mas resolvi testar. Levantei da mesa e fui ao banheiro. Quando voltei, eles tinham mudado de posição para terem uma visão melhor da minha mesa. Isso confirmou minhas suspeitas. Estava sendo vigiado. Terminei o almoço rapidamente e paguei a conta. Ao sair do restaurante, caminhei naturalmente em direção ao meu caminhão, mas prestando atenção nos dois homens. Eles se levantaram também e começaram a me seguir a uma distância discreta. Entrei no Scania, liguei o motor e saí do estacionamento. Pelo retrovisor lateral, vi os dois homens correrem em direção a um Corsa preto que estava estacionado nos fundos do restaurante. Acelerei na saída da cidade, tentando ganhar distância, mas o Corsa logo apareceu no meu retrovisor. Desta vez, não estavam se escondendo. Queriam que eu soubesse que estava sendo seguido. Peguei o dispositivo de pânico que o delegado tinha me dado e o mantive na mão direita, pronto para apertar se necessário. Com a mão esquerda, segurava firme no volante e mantinha o pé no acelerador. A perseguição continuou por quase 50 quilômetros. O Corsa se mantinha sempre visível no retrovisor, mas sem tentar me ultrapassar ou fazer qualquer movimento mais agressivo. Era uma pressão psicológica constante. Foi quando vi uma base da polícia rodoviária à frente que o Corsa finalmente diminuiu a velocidade e pegou um retorno, desaparecendo na direção oposta. Respirei aliviado, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Parei na base policial e relatei o que havia acontecido. Os policiais anotaram a descrição do veículo e dos homens e reforçaram a recomendação para que eu tivesse muito cuidado. "João, eles estão testando você", disse o sargento responsável pela base. "Querem ver como você reage, se vai correr ou se vai enfrentar. É tática padrão desses grupos." Faltavam ainda 300 quilômetros até Belém. Se conseguisse chegar lá são e salvo, talvez pudesse encontrar uma maneira de resolver toda essa situação. Mas com a cada quilômetro percorrido, tinha mais certeza de que os próximos dias seriam os mais difíceis da minha vida. A tarde estava caindo quando finalmente avistei as primeiras placas indicando Belém. Nunca me senti tão feliz em ver o nome de uma cidade numa placa rodoviária. Depois de quase 20 horas dirigindo sob pressão constante, estava chegando ao meu destino. Mas minha alegria durou pouco. Logo na entrada da cidade, percebi que dois carros diferentes estavam me acompanhando. Um Gol branco e uma S10 preta. Eles se revezavam, mantendo sempre um deles no meu campo de visão. A organização deles era impressionante e aterrorizante. Dirigi até o endereço da empresa onde deveria descarregar, uma construtora na região metropolitana de Belém. Era uma empresa grande, com segurança própria, o que me dava alguma tranquilidade. Pelo menos ali estaria relativamente protegido. O porteiro da empresa, seu Raimundo, me conhecia das entregas anteriores e notou logo que algo estava errado. "João, tu tá com uma cara péssima, rapaz", disse ele enquanto verificava meus documentos. "Aconteceu alguma coisa na estrada?" Contei rapidamente a situação para ele. Seu Raimundo, que era ex-policial militar, levou a coisa muito a sério e imediatamente acionou a segurança da empresa. "Vou ligar para o meu ex-comandante que trabalha na Polícia Civil aqui de Belém", disse ele. "Essa história não pode passar batido." Enquanto descarregavam minha carga, fiquei na guarita conversando com seu Raimundo e observando o movimento na rua. Os dois carros que me seguiram estavam estacionados numa esquina próxima, com os ocupantes me observando descaradamente. Uma hora depois, chegou o delegado Roberto Silva, amigo de seu Raimundo.
Era um homem experiente que já havia lidado com casos similares envolvendo grupos criminosos de outros estados. João, pelo que seu Raimundo me contou, você se meteu numa enrascada séria, disse o delegado direto ao ponto. Esse grupo que está te perseguindo tem tentáculos em várias cidades do norte e nordeste. Expliquei toda a situação para ele, desde o momento que encontrei Sandra até as perseguições que havia sofrido durante a viagem. O delegado anotou tudo cuidadosamente e fez várias perguntas sobre detalhes que nem eu tinha percebido serem importantes. A boa notícia é que aqui em Belém a gente tem um trabalho conjunto com outros estados para combater esses grupos, explicou ele. A má notícia é que eles já se estabeleceram aqui na cidade também. Isso significava que eu não estaria seguro nem mesmo em Belém. Os tentáculos daquela organização criminosa eram muito mais extensos do que eu imaginava. Doutor, eu só quero voltar para minha família, disse eu com a voz embargada. Não pedi para me envolver nisso tudo. Eu entendo, João, mas agora você é uma testemunha importante. E mais que isso, você salvou a vida de alguém que eles queriam matar. Isso é algo que eles não vão perdoar facilmente. O delegado me ofereceu duas opções: entrar no programa de proteção às testemunhas ou ajudar a polícia a prender o grupo, servindo como isca numa operação controlada. Nenhuma das opções me agradava. Entrar no programa significava desaparecer da minha vida atual, trocar de identidade, abandonar tudo. Servir como isca significava arriscar minha vida deliberadamente. Posso pensar sobre isso? Perguntei. Claro, mas não demore muito, respondeu o delegado. Enquanto você decide, vou providenciar proteção policial para você. Terminada a descarga, seu Raimundo me convidou para ficar na empresa durante a noite. Havia um alojamento simples para os motoristas e seria muito mais seguro do que qualquer hotel da cidade. Durante a noite, meu celular tocou várias vezes, mas eu não atendia mais. Sabia que eram eles, tentando me pressionar psicologicamente. A estratégia estava funcionando. Eu mal conseguia dormir, sempre sobressaltado com qualquer ruído. Por volta das 2 da madrugada, escutei vozes do lado de fora do alojamento. Eram os seguranças da empresa conversando com alguém no portão. Me aproximei da janela e vi 2 homens numa moto tentando entrar na empresa. Queremos falar com o caminhoneiro que chegou hoje, ouvi um deles dizer. Não tem ninguém aqui não, respondeu seu Raimundo firme. E se não saírem daqui agora, vou chamar a polícia. Os homens insistiram por alguns minutos, mas acabaram indo embora quando seu Raimundo realmente pegou o telefone para chamar a polícia. João, eles sabem que tu tá aqui, disse seu Raimundo quando entrou no alojamento. Não vai dar para ficar aqui muito tempo. Passei o resto da noite em claro, pensando nas opções que o delegado tinha me dado. Nenhuma delas me dava garantia de que tudo voltaria ao normal. E o pior, quanto mais tempo passava, mais pessoas próximas a mim corriam risco. Quando amanheceu, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Liguei para o delegado Roberto Silva e disse que estava pronto para ajudar na operação contra o grupo criminoso. Tenho uma condição, disse eu. Quero que minha família fique sob proteção policial até isso tudo acabar. Pode deixar, João, respondeu o delegado. Já providenciei isso ontem mesmo. Sua esposa e filhos estão sendo vigiados discretamente pela polícia de Ribeirão Preto. Senti um alívio momentâneo, mas sabia que os próximos dias seriam os mais perigosos da minha vida. Estava prestes a enfrentar criminosos profissionais, armados e sem escrúpulos. Mas não tinha mais escolha. Era isso ou passar o resto da vida fugindo de sombras. Na manhã seguinte, me encontrei com o delegado Roberto Silva, numa sala reservada da Delegacia de Polícia Civil de Belém. Com ele estava uma equipe especializada em operações contra o crime organizado, 3 investigadores experientes e um tenente da Polícia Militar que coordenava as operações táticas. João, antes de começarmos, quero que você entenda os riscos, disse o delegado. Vamos usar você como isca para atrair o grupo. Isso significa que você ficará exposto ao perigo real por algumas horas. Engoli em seco, mas mantive minha decisão. Doutor, só quero que isso acabe logo.
Não aguento mais viver com medo. O plano era relativamente simples, mas exigia timing perfeito. Eu voltaria para a estrada, fingindo que seguia viagem normal de retorno para São Paulo. Eles sabiam que eu estaria vulnerável na rodovia, longe da proteção urbana, e provavelmente tentariam me abordar. A equipe policial me seguiria à distância, usando carros descaracterizados e mantendo comunicação constante por rádio. Quando os criminosos fizessem a abordagem, a polícia entraria em ação. Temos informações de que eles pretendem te sequestrar vivo, explicou o investigador Martins. Querem fazer um exemplo contigo, como tentaram fazer com Sandra. Isso nos dá uma vantagem, porque significa que não vão tentar te matar na estrada. Era uma informação ao mesmo tempo tranquilizadora e apavorante. Preferia que tentassem me matar na estrada. Pelo menos seria rápido. Ser sequestrado significava tortura, sofrimento prolongado. Me equiparam com um colete à prova de balas invisível sob a camisa, um microfone minúsculo no colarinho e um dispositivo de rastreamento costurado no cinto. Também me deram uma arma, um revólver calibre 38, mas confessei que nunca tinha atirado em ninguém na vida. Espero que não precise usar, disse o tenente Costa. Mas, se a situação fugir do controle, não hesite. Eles não vão hesitar em te matar. Saí de Belém por volta das 10 da manhã, numa quinta-feira ensolarada, que contrastava completamente com o clima pesado que eu sentia por dentro. Meu Scania estava vazio agora, o que me permitia uma velocidade maior, mas também me deixava mais vulnerável. A equipe policial me acompanhava usando 3 carros diferentes, mantendo distâncias variadas para não chamar atenção. A comunicação por rádio funcionava perfeitamente e isso me dava alguma confiança. Nas primeiras 2 horas, tudo correu normal. Passava por outros caminhões, carros de passeio, ônibus. A estrada estava movimentada, o que dificultaria qualquer ação dos criminosos. Foi quando cheguei numa região mais isolada, próxima à cidade de Dom Eliseu, que as coisas começaram a acontecer. Pelo retrovisor, vi uma Hilux branca se aproximando rapidamente. Não era um dos carros da polícia. Central, tenho um veículo suspeito se aproximando. Falei no microfone. Recebido, João. Mantém a velocidade normal e não demonstra que percebeu, respondeu o investigador Martins pelo rádio. A Hilux me ultrapassou e seguiu alguns quilômetros à frente. Pensei que fosse um alarme falso, mas 15 minutos depois ela apareceu parada no acostamento, como se tivesse quebrado. Quando passei por ela, vi que havia 3 homens dentro, todos me observando atentamente. Meu coração acelerou. Eram eles, com certeza. Central, confirmado. São eles. Hilux branca, 3 ocupantes parados no quilômetro 847. Reportei. Recebido. Estamos nos posicionando. Continua na velocidade normal. A Hilux voltou para a estrada atrás de mim, mas mantendo distância. Eram profissionais. Sabiam que não podiam ser muito óbvios. Por quase 1 hora, fizemos esse jogo de gato e rato na estrada. Foi numa subida íngreme, numa região montanhosa, que eles finalmente agiram. A Hilux acelerou e me fechou pela direita, me forçando a encostar no acostamento. Ao mesmo tempo, uma S10 preta surgiu pela frente, bloqueando completamente minha passagem. Parei o caminhão e coloquei as mãos no volante como havia sido orientado. 3 homens desceram da Hilux, todos armados com pistolas. O que parecia ser o líder se aproximou da janela do motorista. Desce do caminhão devagar, com as mãos para cima, disse ele, apontando a arma para minha cabeça. Era um homem baixo, atarracado, com uma cicatriz que cortava o rosto da testa até o queixo. Pelas características, devia ser o tal Pardal que a polícia havia mencionado. Olha só quem a gente encontrou, disse ele, com um sorriso cruel. O herói que salvou nossa Sandra. Desci do caminhão lentamente, mantendo as mãos bem visíveis. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir. Você vai vir com a gente para um lugar especial, continuou Pardal. Um lugar onde a gente pode conversar com calma sobre a dívida que você assumiu. Foi então que escutei o som mais bonito da minha vida. Sirenes de polícia se aproximando rapidamente. Os criminosos perceberam ao mesmo tempo e houve um momento de confusão total.
É a polícia! É uma armadilha! Gritou um deles. Pardal apontou a arma para mim com raiva. Você nos entregou, desgraçado. Foi quando lembrei da instrução do tenente Costa. Se a situação fugisse do controle, eu deveria reagir. Numa fração de segundo, me joguei atrás da cabine do caminhão e saquei o revólver que estava escondido na cintura. O que aconteceu depois foi uma confusão de tiros, gritos e sirenes. Os criminosos tentaram fugir, mas foram cercados pelos carros da polícia que chegaram por todos os lados. Quando o silêncio finalmente voltou, vi Pardal e seus comparsas rendidos no chão, com os policiais apontando as armas para eles. "João, você tá bem?" gritou o investigador Martins, correndo em minha direção. Estava tremendo tanto que mal conseguia responder, mas estava vivo e, mais importante, estava livre. A prisão do Pardal e seus comparsas na estrada foi apenas o começo de uma operação muito maior. Na delegacia de Dom Eliseu, onde os criminosos foram levados inicialmente, descobrimos que eles eram apenas uma pequena parte de uma rede criminosa que se espalhava por vários estados do Norte e Nordeste. "João, sua coragem salvou muito mais vidas do que você imagina", disse o delegado Roberto Silva quando chegou de Belém para acompanhar os interrogatórios. "Esses caras têm pelo menos 15 homicídios nas costas." Durante os interrogatórios, Pardal tentou manter a pose de durão, mas quando confrontado com todas as evidências que a polícia havia coletado, acabou entregando informações valiosas sobre a organização. "Ele quer fazer delação premiada", explicou o delegado. "Em troca de uma pena menor, vai entregar toda a rede para a gente." Isso significava que muitas outras pessoas seriam presas, mas também que eu continuaria sendo uma testemunha importante no processo. Minha vida ainda não voltaria completamente ao normal tão cedo. O mais impressionante foi descobrir que Sandra não havia mentido apenas sobre sua participação no tráfico. Durante os interrogatórios, descobrimos que ela era, na verdade, informante da polícia há mais de um ano, passando informações sobre as atividades do grupo. Por isso, eles queriam matá-la de forma tão cruel, explicou o investigador Martins. Não era apenas por causa do dinheiro que ela devia, era porque descobriram que ela era informante. Isso mudava completamente minha percepção sobre Sandra. Ela não era apenas uma traficante que havia se metido em enrascada. Era uma pessoa que, apesar dos erros do passado, estava tentando ajudar a justiça a combater o crime organizado. 3 dias depois da prisão, recebi uma ligação inesperada. Era Sandra. "João, soube que você me ajudou mais uma vez", disse ela com a voz embargada. "Queria te pedir desculpa por não ter contado toda a verdade desde o início." "Sandra, você estava com medo, eu entendo", respondi. "O importante é que agora eles foram presos." "Não todos", ela me alertou. "O grupo é maior do que a gente imaginava. Tem gente importante envolvida, gente com poder. Eles vão tentar se vingar." Essa informação me preocupou, mas o delegado Roberto Silva me tranquilizou parcialmente. "João, vamos manter proteção para você e sua família até termos certeza de que não há mais riscos." Uma semana depois, pude finalmente voltar para casa. A viagem de retorno foi completamente diferente da ida. Desta vez, eu estava acompanhado por 2 carros descaracterizados da Polícia Civil e tinha certeza de que chegaria são e salvo em Ribeirão Preto. Marlene me esperava no portão de casa, chorando de alívio. Nos abraçamos por longos minutos, sem dizer uma palavra. Meus filhos também estavam lá e pela primeira vez em 2 semanas me senti realmente seguro. "Pai, você foi muito corajoso", disse meu filho Carlos, que também é caminhoneiro. "Mas promete que não vai mais se meter em enrascada dessas." Ri da pergunta dele, mas no fundo sabia que não tinha tido escolha. Quando vi Sandra naquela árvore, não podia simplesmente passar direto e fingir que não havia visto nada. Nos meses seguintes, acompanhei o desenrolar do processo judicial. Pardal realmente fez a delação premiada e isso resultou na prisão de mais 23 pessoas envolvidas na organização criminosa.
Entre eles, 2 políticos de cidades do interior e até um delegado corrupto. Sandra também entrou no programa de proteção às testemunhas e mudou de identidade. Antes de desaparecer completamente, ela me mandou uma carta agradecendo por ter salvado sua vida 2 vezes. Primeiro na árvore, depois ajudando a prender seus algozes. A rede criminosa foi desmantelada quase completamente e eu pude finalmente voltar à minha rotina normal de caminhoneiro. Claro que ainda tinha alguns cuidados extras e evitava parar em lugares muito isolados, mas a sensação de liberdade havia voltado. 6 meses depois de tudo ter começado, estava dirigindo pela mesma BR-010 onde havia encontrado Sandra. Quando passei pelo local da árvore maldita, diminuí a velocidade e fiz uma oração de agradecimento. Agradeci a Deus por ter me dado coragem para fazer a coisa certa, mesmo sabendo dos riscos. Agradeci por ter me protegido durante toda aquela provação. E agradeci por ter usado um caminhoneiro simples como eu para ajudar a desmantelar uma organização que havia causado tanto sofrimento a tantas pessoas. Acelerei novamente e continuei minha viagem, observando pelo retrovisor a árvore que havia mudado minha vida para sempre. Sabia que nunca mais seria o mesmo João do Scania de antes, mas também sabia que havia feito a diferença na vida de muitas pessoas. E isso, no final das contas, valia todo o sofrimento que havia passado. 2 anos se passaram desde aquele dia que mudou minha vida para sempre. Hoje, enquanto dirijo pelas estradas brasileiras, ainda sinto um arrepio quando passo por aquela região do Maranhão, mas é um arrepio diferente. É de gratidão por estar vivo e por ter feito a diferença. A rotina de caminhoneiro voltou ao normal, mas eu não sou mais o mesmo João do Scania de antes. Agora carrego comigo não apenas a experiência de quem rodou milhares de quilômetros pelo Brasil, mas também a consciência de que, às vezes, somos colocados no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença na vida de alguém. Marlene ainda se preocupa mais quando saio para viagem e sempre me liga 2 vezes por dia para saber se está tudo bem. Entendo a preocupação dela. Afinal, por algumas semanas, nossa família viveu sob a constante ameaça de criminosos perigosos. Meus filhos, Carlos e Ana, ficaram orgulhosos da atitude que tomei, mas sempre me pedem para ter mais cuidado. Carlos, que também é caminhoneiro, diz que agora presta mais atenção aos detalhes da estrada e que, se vir alguma situação suspeita, vai ligar imediatamente para a polícia. O processo judicial contra a organização criminosa se arrastou por quase 2 anos, mas, finalmente, todos os envolvidos foram condenados. Pardal pegou 25 anos de prisão e os outros membros do grupo receberam penas que variaram entre 8 e 15 anos. O delegado Roberto Silva me manteve informado sobre tudo. Segundo ele, o desmantelamento da rede criminosa reduziu significativamente os índices de sequestro e tráfico de drogas em toda a região norte. Sua coragem salvou muitas vidas, João. Ele sempre me dizia. Sandra, ou melhor, a pessoa que ela se tornou no programa de proteção às testemunhas, me mandou uma última carta há 1 ano. Dizia que estava reconstruindo sua vida numa cidade distante, que havia conseguido um emprego honesto e que todos os dias agradecia a Deus por eu ter aparecido naquele momento. Você me devolveu não apenas a vida, mas também a esperança, escreveu ela. Espero que um dia eu possa retribuir a bondade que você demonstrou. Essa carta me emocionou muito. Me fez lembrar que por trás de todas as pessoas que parecem estar perdidas no mundo do crime, existe um ser humano que pode se redimir se receber uma oportunidade. Hoje, quando paro nos postos da estrada e converso com outros caminhoneiros, sempre conto minha história, não para me vangloriar, mas para lembrar que todos nós podemos fazer a diferença, que não podemos simplesmente passar direto quando vemos alguém precisando de ajuda. Alguns colegas dizem que eu fui louco, que deveria ter chamado a polícia sem me envolver diretamente. Talvez tenham razão, talvez eu devesse ter sido mais cauteloso. Mas quando vi Sandra naquela árvore, meu instinto foi mais forte que qualquer consideração sobre segurança pessoal.
A fé que sempre me acompanhou nas estradas se fortaleceu ainda mais depois de tudo que passei. Todas as noites, antes de dormir na cabine do meu Scania, faço uma oração agradecendo por mais um dia de vida e pedindo proteção para minha família e para todos os caminhoneiros que estão na estrada. O terço que minha mãe me deu há tantos anos continua pendurado no painel do caminhão, junto com a foto da família. Mas agora tem também uma pequena medalha de São Cristóvão que ganhei do padre da nossa paróquia, em reconhecimento pela coragem demonstrada. Às vezes, quando estou dirigindo à noite pelas estradas vazias, penso em como nossa vida pode mudar de uma hora para outra, como um simples desvio de rota, uma parada inesperada, um momento de decisão pode alterar completamente nosso destino. Mas aprendi também que não adianta viver com medo do que pode acontecer. Temos que confiar em Deus, fazer nossa parte com honestidade e coragem e acreditar que no final tudo vai dar certo. Minha história se espalhou entre os caminhoneiros e hoje sou conhecido não apenas como João do Scania, mas como João, o herói da estrada. É um apelido que me deixa constrangido, porque não me considero herói. Apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria numa situação como aquela. Mas se minha história pode inspirar outras pessoas a não fecharem os olhos para o sofrimento alheio, se pode encorajar alguém a fazer a coisa certa, mesmo quando for perigoso, então valeu cada momento de medo que passei. Hoje, 2 anos depois, posso dizer com certeza: salvei a vida de Sandra, mas ela também salvou algo em mim. Me fez lembrar que somos todos irmãos nessa jornada da vida e que não podemos simplesmente passar direto quando vemos alguém em apuros. A estrada continua. O Scania amarelo continua rodando pelo Brasil e eu continuo sendo apenas um caminhoneiro comum que um dia foi colocado no lugar certo, na hora certa, para fazer a diferença. E se Deus quiser, se algum dia me deparar novamente com uma situação onde alguém precisa de ajuda, espero ter a mesma coragem que tive naquele dia inesquecível na BR-010. Porque no final das contas, o que vale mesmo é poder olhar no espelho e saber que fizemos nossa parte para tornar este mundo um lugar melhor. Que Deus abençoe todos os caminhoneiros do Brasil e que possamos sempre estar prontos para ajudar uns aos outros nessa estrada da vida. Pessoal, essa foi a história do João do Scania e a árvore do desespero. Espero que tenham gostado e que ela sirva de reflexão sobre a importância de sempre ajudarmos o próximo, mesmo quando isso nos coloca em risco. Se vocês curtiram a história, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. E não esqueçam de comentar aí embaixo contando de onde vocês estão assistindo e que horas são na cidade de vocês. Adoro saber que nossa família de caminhoneiros se espalha por todo o Brasil. Até a próxima história e que Deus os proteja nas estradas da vida.